O século XXI é o século da tecnologia, mas também a era da distração. E o que a gente tem feito com o nosso tempo disponível? Afinal, cada vez mais as coisas têm sido automatizadas. Teoricamente, a gente deveria ter mais tempo para conseguir pensar e desenvolver as coisas, mas parece que a gente tem caminhado exatamente para o oposto disso. Eu quero que você pense na sua vida hoje com que você mais tem gastado o seu tempo. Mas, honestamente, você gasta muito tempo trabalhando, estudando, ou você gasta muito tempo, não sei, dormindo, em rede social, fazendo alguma coisa aleatória ou até procrastinando? Uma verdade é que o tempo não volta, não tem como você comprar tempo. Muitas coisas na vida você consegue recuperar. Dinheiro, fazer novas amizades, trocar de lugares, coisas materiais, mas o tempo, ele não volta. E não tem como você acrescentar tempo na sua vida. Mas, para muito além disso, eu trouxe algumas pesquisas aqui que falam sobre o tempo no nosso dia a dia em relação à nossa produtividade e como essas coisas às vezes assustam. O primeiro dado que eu trouxe é o de que quando você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, então, por exemplo, você tem que desenvolver uma tarefa e você faz outra coisa em paralelo, você perde até 40% de produtividade porque seu cérebro tem que ficar alternando entre assuntos diferentes. E quando são assuntos complexos diferentes, isso piora ainda mais, porque seu cérebro precisa ficar revezando a concentração dele e para onde ele tem que pensar, para onde ele tem que direcionar a atenção dele. Eu vou deixar essas pesquisas que eu mencionar no link aqui da descrição, mas eu trouxe duas principais, tá? Elas vão estar aqui embaixo e você pode depois conferir essas pesquisas na íntegra. E a segunda, que me deixou mais assustado, foi o fato de que quando você está concentrado e algo te distrai, você leva cerca de 23 minutos e 15 segundos para recuperar a sua atenção. Então, vamos supor que você está fazendo alguma coisa, você está naquele estado de flow, totalmente concentrado, e aí alguma coisa te distrai. Alguém te chama, toca o seu celular, algum barulho, você leva cerca de 23 minutos para voltar naquele estado de concentração. Muito além de, às vezes, a gente gastar nosso tempo da maneira errada, porque a gente está decidindo fazer uma coisa em vez de outra. Às vezes você está até fazendo a coisa teoricamente certa, você está fazendo o que deveria com o seu tempo, mas no meio disso você está se distraindo. E quantas vezes na nossa vida a gente não permite que distrações e coisas que não vão nos levar a nada atrapalhem aquilo que realmente é para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. Então, isso é muito o que eu tenho pensado, de que nas nossas vidas a gente às vezes dá abertura para pessoas, circunstâncias, eventos, não sei, coisas que vão nos atrapalhar daquilo que a gente realmente quer. Mas a gente dá abertura para isso. Às vezes você está sendo leviano com o seu próprio tempo quando, por exemplo, você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Porque aí você está fazendo o seu cérebro perder produtividade ali e você demora mais para fazer alguma coisa. Às vezes você não aprende ou não consegue desenvolver tão bem uma tarefa porque você está simplesmente querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso também vem de você não conseguir saber priorizar o que de fato é importante para você naquele momento. E outra coisa é, quando você vai fazer alguma coisa, será que você está se permitindo realmente ficar focado naquilo ou você está fazendo só porque você quer cumprir aquela tarefa? E aí a segunda parte desse vídeo é sobre essa nossa ânsia de querer muito ter um resultado rápido, porque a gente não consegue saber exatamente o que vai acontecer daqui a 2, 3, 5, 10 anos. E a verdade é que não tem como você saber o que vai acontecer, quem você vai ser daqui a 10 anos, exatamente, não tem como ser previsto. Mas hoje você pode ter ações, você pode ter hábitos, você pode ter atitudes que vão com certeza fazer você olhar para trás daqui a alguns anos e falar, não, eu fiz as coisas que realmente fazem sentido para mim. Mas essa é uma parada que exige muita coragem, porque quando você toma uma decisão com aquilo que você pensa naquele momento, com a melhor informação que você tem naquele momento, com o que você conseguiu reunir, entender que aquilo faz sentido. Mas às vezes as coisas mudam, o jogo muda, algo externo acontece, alguma coisa maior acontece e você precisa alterar a rota. Mas quando a gente entende que é preciso alterar a rota, você também não pode fazer isso só... Assim, você não pode tomar isso como um peso, porque, por exemplo, se daqui a 10 anos você não estiver onde você queria estar hoje, tudo bem. Eu penso muito isso.
Se tudo na sua vida que você planeja acontece exatamente como você planeja, qual é a graça da vida que você está vivendo? Eu, por exemplo, tenho um lado meu que gosta muito de planejar as coisas, de entender como elas vão sair, de colocar na ponta do lápis, pensar, desenhar a ideia e falar, cara, vai ser desse jeito. Mas se tudo na vida a gente fizer dessa maneira e acontecer exatamente da maneira que a gente pensou e planejou, qual vai ser a graça das coisas? Se tudo acontecer como você imagina, e aí? Né? Então, eu gosto também de jogar com essa questão da imprevisibilidade, com essa ideia de coisas que são externas que não estão no nosso controle. Porque para mim tem muito essa questão de combinação. Né? Eu não quero sair do tema do vídeo aqui, que é sobre com que você tem gastado o seu tempo, mas é muito importante também essa outra perspectiva. Porque muitas vezes você já está na tacada certa, gastando seu tempo com aquilo que para você faz sentido agora. Às vezes você quer abrir alguma coisa, ou você quer estudar, ou você quer focar no trabalho, quer focar na sua família, não sei. Eu entendo que cada momento da vida exige um foco diferente e que a gente tem que equilibrar sempre as áreas, mas eu tenho uma percepção de que, às vezes não, de que sempre tem alguma área que precisa mais da nossa atenção em algum momento. Às vezes você hoje precisa dar mais atenção para sua família, ou você normalmente dá atenção para o seu trabalho, mas eu tenho essa percepção de que sempre alguma área pede mais atenção. Então por isso que eu estou falando que pode ser que você já esteja gastando o seu tempo da maneira certa, mas também que é o outro lado desse vídeo, dessa ideia que eu tenho falado aqui, que é você entender essa questão da imprevisibilidade. Já tem um vídeo de alguns meses atrás que eu falei sobre o livro Antifrágil, da Nassim Taleb. Inclusive, se você não viu esse vídeo, também recomendo você assistir. É bem interessante, porque essa ideia do antifrágil tem muito também dessa sabedoria de você entender que nem tudo vai sair como você quer. Ou pode ser que, assim, dentro de sair como você quer, pode ser que saia como você quer, mas não da maneira que você pensou que fosse acontecer, ou não no tempo que você pensou que fosse acontecer. Muitas coisas na minha vida acontecem, às vezes, em tempos diferentes, ou não acontecem exatamente no formato que eu pensei que fosse acontecer. Às vezes acontece de uma maneira melhor. Então também é importante jogar desse jeito. Você está fazendo ali, está gastando seu tempo da maneira certa, mas em paralelo você também sabe que existe uma questão totalmente externa a você, né? Por exemplo, eu sou cristão, eu acredito em Deus, então eu acredito que Deus tem o controle das coisas e que isso que algumas pessoas podem chamar de imprevisibilidade ou sorte, para mim é a vontade de Deus para muitas coisas na minha vida. Então, muitas vezes eu quero muito uma coisa, mas existe algo melhor que eu, como um ser humano limitado, não sei. Né? Então, eu gosto bastante dessa ideia que, para mim, é um fato. A terceira coisa que eu quero falar é que é um conceito que eu gosto muito. É o seguinte: se você não fizer nada, o seu único resultado vai ser não conquistar nada. Mas, se você fizer alguma coisa, se você tentar alguma coisa, existe a chance de você conseguir essa coisa. Então, como que é isso na prática? Se você nunca tentar nada, você não vai conseguir nada mesmo, porque você não tentou nada. Mas, se você tentar, essa é a única maneira de você poder conseguir alguma coisa, porque tentar não é uma garantia. Você fazer alguma coisa não garante o resultado dela, não garante você conseguir aquilo que você quer. Mas você fazer aquilo para chegar onde você quer, te dá a chance de conseguir isso. E no meio do caminho, de conseguir coisas que talvez você nem sabia que existiam, ou coisas que você nem sabia que queria ou precisava, que podem ser muito melhores do que aquilo que na verdade você estava mirando exatamente. A quarta coisa é que muitas pessoas podem ser impactadas com o seu tempo bem gasto hoje, com as suas atitudes e tomadas de decisão certas hoje. Podem ser seus familiares, podem ser amigos, pessoas que dependem de você, ou pessoas que ainda nem estão na sua vida, pessoas que você ainda nem conheceu, nem estão conectadas a você, mas que por uma decisão sua de hoje pode influenciar muitas pessoas. Eu tenho um amigo meu que, mais ou menos não, há uns 10 anos atrás, ele começou com um projeto bem pequeno, que estava na cabeça dele, e hoje ele impacta milhares de pessoas, mas porque lá atrás ele começou com uma pequena atitude. Eu sei que esses exemplos são sempre intangíveis e parecem ser muito, muito fora do comum, mas na verdade, tudo que vale a pena na vida não é fora do comum, se você parar para pensar. Tudo que realmente vale a pena na sua vida te custa alguma coisa. E não é custar tempo, aliás, não é custar dinheiro, custar, sabe, essas coisas, porque a gente sempre leva pro dinheiro, né? A gente entende que tudo tem um preço, que com um preço tudo pode ser comprado. Mas muitas coisas da vida
vão te custar outras coisas, outro tipo de dedicação, outro tipo de estratégia, outro tipo de caminho, porque essas são as verdadeiras coisas que valem a pena, essas coisas que são fora do comum. Então hoje na sua vida, o que você pode começar a fazer com o seu tempo, o que você pode decidir iniciar hoje e não no começo do ano que vem, em janeiro do ano que vem, mas que você pode começar hoje, que daqui para frente vão influenciar a sua vida. Mesmo que talvez isso não te dê um resultado agora, ou não te dê um resultado exatamente como você quer. O que você pode fazer para mudar isso? Às vezes a gente tem aquela síndrome do shape da academia, né? Você vê lá o cara, você fala assim, meu, eu vou treinar porque eu quero ficar igualzinho a esse cara. Só que você tem, você tem uma outra biologia, um biotipo, você é diferente, mas você fala assim, não, esse é meu espelho. Mas quantas coisas você pode conquistar se você decidir ir para academia e fazer isso 3 vezes por semana em 2 anos, por exemplo? Então você fala, mas cara, são 2 anos. São 2 anos, são mais de 700 dias, é coisa pra caramba. Sim, é coisa pra caramba. Mas os 2 anos vão chegar. Só que os 2 anos vão ser diferentes se você fizer alguma coisa com esses 2 anos e se você não fizer nada com esses 2 anos. Se você deixar tudo acontecer, a revelia do que você gostaria. Então, se você decide fazer alguma coisa com esses seus 2 anos, pode ser que você tenha um resultado muito bom lá na frente. E eu digo muito mais do que isso. Eu não digo pode ser que, eu tenho certeza absoluta de que quando você toma atitudes, decisões conscientes, de coisas que você quer conquistar na sua vida, e podem ser pessoas que você quer ter mais próximo de você, pode ser algo no seu trabalho, um projeto, uma empresa, sei lá, criar seu filho pode ser um grande objetivo para você. Se você colocar energia nessas coisas, eu tenho certeza absoluta de que você vai ter um resultado muito satisfatório para você, que vai te gerar muito sentido também.